fiapas e fiapas! Eu sou a Andréa Miranda, da Fiapas de Pano, e o vídeo de hoje será um pouco diferente dos vídeos de passo a passo que tem aqui no canal. Eu vou ensinar para vocês como fazer a limpeza e a lubrificação da máquina de costura. A minha máquina de costura é uma Brother SQ9100, mas vocês conseguem repetir o processo em outros modelos de máquina de costura também. Não precisa ter medo, vocês não irão danificar a máquina e não irão mexer no motor. Essa limpeza e lubrificação é uma manutenção necessária depois da gente costurar bastante e usar bastante a nossa máquina de costura. Isso evita que ela fique um pouco pesada, fica com um barulhinho um pouquinho estranho e evita também o desgaste de peças e problemas futuros. Então, bora lá pro passo a passo? Para fazer a limpeza e lubrificação da máquina de costura, nós vamos precisar de óleo lubrificante, de um pincel e também uma chavinha para a gente desparafusar alguns parafusos e poder abrir para fazer a limpeza e a lubrificação. Essas duas pecinhas aqui, que é o pincel e a chave, eles já vieram na minha máquina de costura, mas vocês podem usar algum objeto que se assemelhe a essa chavinha, que vocês consigam desparafusar, ou qualquer outro pincelzinho que vocês consigam fazer a limpeza. Antes de iniciar a limpeza e a abertura dessa parte aqui da máquina, eu vou desligar da tomada, isso é muito importante, tá? Como cuidado e precaução. E vou tirar também o calcador aqui da máquina. E vou suspender também a agulha. Aqui nesse caso, a agulha já está suspensa. Feito isso, tem essa plaquinha aqui de plástico na minha máquina, né? E ela tem duas setinhas indicando onde eu devo abrir. Mas antes eu vou tirar a tampinha aqui da bobina, tirar também a bobina e vou retirar essa tampinha plástica aqui, ó. Puxando onde indica a setinha. Primeiro eu puxo uma, depois eu venho e puxo a outra e retiro. Depois que eu tirei a plaquinha, eu vou vir com a chavinha que eu mostrei no início do vídeo e vou retirar esses parafusos, ó. Tem um parafuso aqui e outro parafuso aqui. Eu vou desparafusar eles para poder retirar as outras partes aqui e conseguir limpar melhor a máquina. Retirei os parafusos, aí eu venho agora e basta eu levantar aqui a plaquinha de metal que ela vai sair. Percebam o quanto de sujeira que tem aqui dentro da máquina, muita sujeirinha, muito pelinho de tecido. Isso acaba deixando a máquina mais seca, dando barulho, podendo trazer um outro problema, como algum probleminha na engrenagem. Isso é uma manutenção, é uma precaução que a gente tá fazendo na máquina de costura. Eu vou retirar essa caixinha aqui, que guarda a bobina. Vou fazer uma limpezinha nela pra tirar os pelinhos que tem. E vou limpar com a ajuda do pincel aqui dentro também. Sem medo, tá, gente? Não precisa ter medo nenhum de danificar a peça. Então, agora com o pincelzinho, eu vou tirar toda a sujeira. Fica tipo uma crosta aqui dentro de tanto pelinho de tecido. Eu vou retirando com o pincel e vou passando outra vez até ficar totalmente limpo. Eu vou pingar um pouquinho de óleo aqui, ó, no meinho da máquina, só um pouquinho mesmo, tá?
E aqui, em algumas engrenagens, eu posso pingar um pouquinho. Só uma gotinha também, gente. Pingou fora da máquina, colocar aqui de novo. E não precisa ter medo, tá? Aí você pode vir com o pincelzinho e dar uma espalhadinha aqui também. Eu finalizei a lubrificação, passei em algumas molinhas, por exemplo, nessa aqui, que eu acho que tá pegando na câmera, em algumas aqui dentro, com a ajuda do pincelzinho, e nessa principal aqui também, eu coloquei um pinguinho de óleo, tá? E aqui também no meinho. Agora, eu vou montar essa partezinha novamente e a máquina estará pronta para o uso. Então, eu vou vir aqui com a caixinha da bobina. Reparem que tem uma setinha aqui, e essa setinha vai nos guiar para colocar a posição aqui correta. Olha só. Só colocar e ela vai ficar viradinha para lá. E esse encaixezinho aqui vai bater no ferrinho que tem aqui embaixo, ó. Só colocar e ela já tá encaixadinha perfeitamente. E eu venho com a plaquinha de metal e essa partezinha aqui redonda da placa, eu vou encaixar por dentro da máquina. Já essa outra parte aqui vai ficar pro lado de fora. Eu vou montar e vocês vão entender o que eu tô falando. Eu venho aqui com a plaquinha sem dificuldade nenhuma, a partezinha arredondada vai lá por dentro da máquina e daí ela se encaixa aqui, ó, perfeitamente. Depois eu vou vir com os parafusos, vou posicionar aqui e usando a chavinha que eu mostrei anteriormente, eu vou parafusar. Depois que eu coloquei a plaquinha de metal, é só vir com a plaquinha plástica e encaixar, seguindo a setinha da mesma maneira que eu te retirei. Ó, só vim aqui e ela encaixou. Uma dica para você saber se encaixou corretamente antes de você fechar, parafusar tudo, você pode vir no volante da máquina e ver se a agulha tá descendo normalmente. Porque se você tiver encaixado errado, um pouquinho fora do lugar, a agulha não vai descer e vai acabar encostando na caixinha de bobina, por exemplo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e se vocês quiserem que eu traga mais conteúdo como esse, deixe seu comentário aqui embaixo do vídeo. E é isso, gente. Por hoje é só e até a próxima. Tchau!